A raiva é uma das emoções mais poderosas que podemos sentir. Muitas vezes, ela surge como uma explosão repentina, mas por trás dela sempre há algo maior. Uma dor, um medo, uma ferida não curada. Neste vídeo, vamos além de uma história simples. Vamos refletir juntos sobre o que realmente alimenta a raiva e como ela pode ser transformada em um instrumento de crescimento pessoal e espiritual. Se você chegou até aqui, não saia antes de ouvir a reflexão final. Ela pode trazer uma nova perspectiva para suas batalhas internas. Júlia sempre trabalhou duro. Ela era a primeira a chegar e a última a sair, mas nunca recebia os elogios que tanto desejava. Tudo parecia ir para outra pessoa. Beatriz, sua colega de equipe, Beatriz tinha aquele algo natural que cativava todos. O sorriso certo, as palavras precisas. Ela não parecia se esforçar, mas ainda assim conquistou tudo. O reconhecimento, as oportunidades e até o afeto das pessoas. No fundo, Júlia não odiava Beatriz. Odiava o espelho que Beatriz lhe mostrava. Era um reflexo incômodo. Por que ela e não eu? O que falta em mim? Um dia, durante uma reunião em que o novo projeto seria apresentado, o chefe enviou e anunciou: "Parabéns, Beatriz! Você foi escolhido para liderar a campanha." O coração de Júlia afundou. Ela sabia que tinha trabalhado mais horas, feito mais propostas, e mesmo assim mais uma vez fora deixada de lado. O sangue subiu-lhe ao rosto e algo explodiu antes que pudesse segurar. Sério? Isso só pode ser piada. Quem realmente está carregando essa equipe sou eu. Uma sala congelada. Beatriz olhou para Júlia, surpresa e ferida. Mas Júlia não parou. A raiva ganhara vida própria. A verdade é que você só recebe aplausos porque todo mundo gosta de você, não porque merece. O silêncio foi brutal. O chefe entrevistado sério. "Júlia, não aqui." Mas era tarde. Beatriz falou-se e saiu sem dizer uma palavra. Júlia ficou sozinha com a repercussão do seu ato. O peso de suas palavras ecoava em sua cabeça. Não era apenas raiva. Era inveja, o medo de não ser vista, de ser insuficiente. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Júlia olhou seu reflexo no espelho do banheiro. Os olhos vermelhos de tanto chorar, a expressão cansada. Sentiu-se pequeno diante de si mesma. Então, pela primeira vez, você sussurrou: "Por que você precisa ser melhor que os outros para se sentir alguém?" As lágrimas voltaram, mas com elas vieram uma espécie de clareza dolorosa. A verdade era amarga. Júlia não odiava Beatriz. Odiava a própria sensação de não ser boa o suficiente. No dia seguinte, Júlia foi até Beatriz. "Me desculpe, não tenho desculpas pelo que disse, mas eu estava cego pelo medo de não ser reconhecido." Beatriz a encarou, séria, mas depois respirou fundo e respondeu: "Todos temos batalhas, Júlia. Alguns acontecimentos por dentro e ninguém vê." A raiva é uma das emoções mais poderosas e desafiadoras que podemos experimentar. Ela é como um fogo. Pode iluminar áreas ocultas que precisam de mudança ou extrair tudo ao redor, deixando cinzas de relacionamentos, oportunidades e paz interior. Na espiritualidade, a raiva é frequentemente vista como um reflexo de uma ferida interna. Não é o que acontece fora que provoca a nossa explosão, mas sim aquilo que nos deixa crescer dentro de nós. Quando ignoramos pequenas frustrações e mágoas, elas se acumulam como gotas que enchem um copo até transbordar. Jesus, ao ser traído, humilhado e açoitado, manteve um silêncio que não era de fraqueza, mas de domínio sobre suas emoções. Ele ensinou que a verdadeira força está em não reagir com destruição, mas com propósito. A raiva segue um padrão. Primeiro sentimos a injustiça, o desconforto ou a solidão. Depois o coração acelera, a mente se turva e o corpo se prepara para lutar ou fugir. Mas o que acontece quando escolhemos lutar sem consciência? Palavras duras saem como flechas, decisões impensáveis criam abismos e muitas vezes magoamos quem menos merece. No entanto, a Bíblia nos ensina: irai-vos e não pequeis. Não se coloque o sol sobre a sua ira. Efésios 4:26.
Isso não significa que não devemos sentir raiva. Afinal, ela faz parte de nossa humanidade, mas que não devemos deixar que ela se torne permanente. Quando permitimos que a raiva fique, ela se transforma em ressentimento, ódio e, muitas vezes, em um veneno que consumimos esperando que o outro sofra. Controlar a raiva não é reprimi-la, mas compreendê-la. Por trás de cada explosão existe um pedido de socorro interno, o desejo de ser ouvido, reconhecido ou compreendido. Dominar a raiva é como domar um cavalo selvagem. Exige paciência e consciência. Não se trata de se tornar passivo, mas de responder com equilíbrio. A raiva pode ser um convite ao autoconhecimento. Quando você sentir vontade de morrer, pergunte-se: o que isso realmente significa para mim? Estou reagindo ao presente ou a uma ferida passada? Que outro caminho posso escolher além da destruição? O rei Davi, em seus momentos de perseguição e angústia, muitas vezes clamava a Deus em oração, transformando sua ira em clamor e força. Ele entendeu que se colocasse sua raiva nas mãos erradas, ela poderia levá-lo ao erro. Por isso ele dizia: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salmo 139, 23. A espiritualidade como âncora. Na jornada espiritual, aprendendo que as emoções não devem ser negadas, mas integradas, a raiva pode ser um convite divino para olhar o que precisa ser curado. Às vezes, é um alerta de que estamos em um ambiente que nos fere ou vive abaixo do nosso propósito. Outras vezes é uma armadilha do ego que nos faz querer ter razão a qualquer custo. Ao silenciar a tempestade interna, não perdemos a batalha, mas vencemos nossa guerra mais difícil, aquela que acontece dentro de nós mesmos. Conclusão: a raiva pode ser uma porta para o caos ou para a mudança. Quando ela vier, respire fundo e lembre-se: não somos escravos de nossos impulsos, mas mestres de nossas escolhas. Se a emoção é desencadeada, a explosão não precisa ser. Como diz Provérbios 16:32, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade.